Deus abençoe, amados irmãos e irmãs, que a graça e a bendita paz de nosso Deus sejam na vida de cada um daqueles que estarão ouvindo esta ministração. Eu rogo que o Espírito Santo abençoe a sua vida, a sua saúde, a vida da sua família e de todos aqueles que estão ao seu redor. Eu quero ler uma escritura que se encontra no livro de Provérbios, no capítulo 31, e gostaria de te convidar a você tomar a sua Bíblia também e dedicar alguns minutos do seu dia na meditação da Santa Palavra de nosso Deus. Provérbios, capítulo 31, versículo de número 28, a palavra de Deus diz assim: Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, seu marido também, e ele a louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és, de todas, a mais excelente. Enganosa é a beleza, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Que o Senhor Jesus Cristo acrescente as suas bênçãos à leitura de sua palavra e também sobre as nossas vidas, enquanto nós meditamos nela. Hoje é o dia 8 de março de 2023. É mundialmente conhecido como o Dia Internacional da Mulher. Essa data está associada a vários eventos que ocorreram há mais de 100 anos, que registrou nas páginas da história humana a luta de mulheres por seus direitos igualitários. A primeira marcha significativa se deu no ano de 1857, exatamente no dia 8 de março, quando um grupo de mulheres saiu marchando nas ruas, tanto da Alemanha como da França, exigindo melhorias de seus direitos. Um outro evento muito marcante se deu na Revolução Russa. Em 1917, operárias de uma fábrica na Rússia saíram de braços dados, também exigindo melhorias de trabalho e, em alguns aspectos, liberdade de se vestir e se portar como os homens. Isso também aconteceu num dia 8 de março. Um outro evento muito importante se deu no dia 20 de fevereiro de 1909, a data que nasceu o nosso profeta, quando mulheres integrantes do Partido Socialista da América fizeram uma manifestação muito grande nas ruas de Nova York, exigindo igualdade em seus direitos civis, também o voto feminino exigido e também a liberdade sexual. Foi uma marca de exigência daquela marcha do dia 20 de fevereiro. Em 1975, a Organização das Nações Unidas fixou o dia 8 de março como uma data mundial e internacional da luta das mulheres pelos seus direitos. Mas o que desejo aqui não é, de maneira alguma, tratar sobre as mulheres na política, na ciência, nas academias, faculdades e universidades ao redor do mundo, cientistas, professoras e tantas outras classes que não só deram início, mas são defensoras do feminismo atual, que tem destruído a família e as bases cristãs estabelecidas por Deus.
O meu objetivo aqui é louvar a Deus e exaltar a Deus pelas verdadeiras mulheres cristãs valorosas que merecem toda a honra, e não só no dia 8 de março. Mulheres que estão representando a Bíblia Sagrada, não com apenas suas saias longas e com seus cabelos compridos, mas com o seu caráter, seu comportamento, sua linguagem. Não posso dizer que isso seria uma homenagem, mas apenas aproveitar a ocasião para falar algumas poucas palavras e principalmente uma oração especial às irmãs que tão bravamente têm se posto ao lado da mensagem do tempo do fim e, custe o que custe, param-se por essa verdade. Quando nós olhamos a Bíblia, nós sabemos que a Bíblia é um livro repleto de mulheres. Nós temos no Antigo Testamento 2 livros que são muito importantes para o judaísmo. O livro de Ester, a mulher, a rainha, ao lado de Assuero, que defendeu o seu povo do maligno Amã, que estava tentando eliminá-los. Mas ela parou-se na brecha, apregoou um jejum em todos os judeus e, sob o conselho de Mardoqueu, conseguiu uma grande vitória e instituiu a 8ª festa, a festa do Purim, e ao qual o irmão Branham se referiu na mensagem O Éden Satânico. Se há um 8º dia, tem que haver uma 8ª festa. Nós temos também o livro de Ruth, a Moabita, onde conta a sua história ali com Noemi. E dali vai se desencadear muitos personagens importantíssimos na história da Bíblia Sagrada e principalmente importantíssimos no plano de redenção. Nós encontramos na Bíblia mulheres citadas que marcaram os textos bíblicos com um exemplo de valentia, de bravura, eu poderia dizer até de heroísmo. Como, por exemplo, Jael, a mulher que cravou a estaca no chefe do exército dos cananeus, Cícera, quando ele entrou no acampamento e ela valentemente matou enquanto ele dormia para defender o seu povo. Nós temos, por exemplo, a história de Abigail, a mulher intercessora que correu até Davi para que Davi não matasse seu marido Nabal, o louco. Em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 3. Nós temos a história de Ana, a história de Débora. Nós temos a história de Raabe, a história de Miriam. Nós temos a história de Sara, de Rebeca. Tantas mulheres cujos seus comportamentos, caráter delas, foram fixados, gravados na Bíblia pela pena dos profetas de Deus para que ficasse de exemplo as novas cristãs desse tempo do fim. A ponto que o apóstolo Paulo e também o apóstolo Pedro, falando das mulheres, sempre liga o que elas devem ser ao comportamento das mulheres do passado. Nós temos a jovem Sulamita e também temos a mulher Sunamita, exemplos que toda mulher cristã deveria parar, observar e imitar. Também temos os exemplos no Novo Testamento. Maria, mãe de Jesus, Maria, que era irmã de Lázaro, irmã de Marta. Nós temos a Maria Madalena, a pecadora que lavou os pés de Jesus. Nós temos Febe, nós temos Priscila, nós temos Lídia e tantas mulheres representadas no Novo Testamento
que ali no início da igreja cristã, a igreja primitiva, marcaram os textos bíblicos com sua valentia diante a perseguição de imperadores, de governadores, manteram-se no posto do seu dever ao lado dos homens de Deus, e as que eram solteiras trabalharam para levar o evangelho adiante, não através da pregação de um púlpito, mas através da sua obra servidora, servindo os apóstolos e anunciando a luz do evangelho através de suas próprias vidas. Em contrapartida, nós encontramos uma Dalila, uma Jezabel, nós encontramos uma Eva, nós encontramos uma esposa de Ló, mulheres que não marcaram positivamente as Escrituras. E hoje, irmãos, é aquilo que disse o profeta de Deus, irmão Branham. Se você quer saber o espírito que tem uma igreja, olhe as mulheres que estão associadas a ela. O comportamento daquela mulher representa o comportamento da igreja cristã. E é certo que temos hoje mulheres como Jezabel. Temos hoje mulheres como a mulher de Ló, que pode estar seguindo a verdade, mas a primeira oportunidade que tem, virarão o seu rosto de volta para Sodoma e Gomorra, desejando as coisas do passado. Nós temos mulheres com o mesmo comportamento de Dalila, apenas tentando enganar. Nós temos mulheres com o mesmo comportamento de Eva, caindo em pregações acrescentadas ou tiradas da palavra, modificadas, melhoradas, como diz o profeta de Deus, irmão Branham. Mas também temos verdadeiras testemunhas. Ruth, Sara. Nós temos hoje irmãs que são Raabe, irmãs que têm guardado os mensageiros, têm protegido os mensageiros. Nós temos irmãs que são verdadeiras Raquéis, nós temos irmãs que são verdadeiras Martas, nós temos irmãs que são verdadeiras Miriams, nós temos irmãs que são verdadeiras Déboras, parando-se pela verdade, verdadeira Jael, não permitindo que nada atinja aquilo que Deus tem feito no tempo do fim. Se nós pararmos um pouco, e eu poderia citar mais de 200 nomes, seguramente mais de 200, de mulheres que tanto na Inquisição, desde o século I e II, até o meio da Inquisição, na era de Tiatira, e também no início da Reforma, que se pararam ao lado da palavra na luz daquele dia. Você pode pegar e fazer uma pesquisa, pesquisar sobre Árgula von Stauff, a mulher que foi a responsável por divulgar as 95 teses de Martim Lutero. Ela, casada com um homem muito rico e filha de um homem muito rico, utilizou-se de suas finanças naquilo que estava nascendo também a imprensa, né, para fazer cópias das 95 teses, e ela mesma distribuía nas ruas e levava nos vilarejos e lia para aqueles que não sabiam ler, para que eles entendessem o que estava acontecendo, que Deus estava libertando o seu povo da mão do catolicismo, da mão daquela igreja sanguinária, através da mensagem de um homem chamado Martim Lutero. Ela, que foi a mulher que disse: sei que não devo pregar, em uma de suas cartas para uma amiga, sei que não devo pregar, mas a forma como estou levando o evangelho é através dos papéis e pedaços de madeira que tenho escrito a fogo as 95 teses. Não há homens que estão fazendo isso, não há homens que estão tendo a coragem de fazer, então tem o sentido de Deus que é isso que tem que fazer. E através dela, almas e mais almas e mais almas e mais almas foram resgatadas do catolicismo, e ela foi marcada na história cristã como a panfletista da Reforma. Olímpia de Morata, outra moça jovem que representou o evangelho e o verdadeiro batismo em nome do Senhor Jesus Cristo e foi morta por isso. Renata de Ferrara, outra que também representou o batismo e foi morta por isso. Se você já leu Os Mártires de John Fox ou o livro deixe-me tentar lembrar o nome em português, do Coliseu,
o livro do Coliseu, o sangue do Coliseu, mas principalmente o livro dos Mártires de Fox, quando Marco Aurélio ele estendeu o seu domínio até Viena, Lyon e Gália, essas 3 regiões que havia muitos cristãos. Você vai ler lá que quando aqueles 3 rapazes que eram diáconos da igreja, que era Maturo, Átalo e Santos, o diácono Santos, o qual nós temos alguns registros de seu diário até os dias de hoje, quando eles foram capturados, entre eles havia uma moça chamada Blandina. E se você já leu os Mártires de Fox, você sabe muito bem de quem eu estou falando. Esta mulher foi cruelmente torturada diante de centenas de pessoas na arena. Ela foi atingida por um touro envolta em um pano, e aquele pano começou, cada vez que o touro a atingia, aquele pano ficava mais encharcado de sangue. Quando os seus carrascos viram que ela não demonstrava nenhuma inclinação para negar o nome de Jesus Cristo, eles aqueceram aquela cadeira de ferro até que ela vermelhou, e quando colocaram ela sentada ali nua, quem estava na audiência das arenas escreveu que podia-se ouvir o barulho, como se o barulho do contato da carne com aquele ferro quente, com aquela fogueira na cadeira, e ela gritava: eu ainda sou cristã, eu ainda amo a Jesus Cristo. Ninguém nunca apagará o testemunho desta mulher. E quando chegarmos na glória, veremos ela lá. E disse o irmão Brana: cada alma que morria na arena, Deus mesmo as recebia nos portais eternos. Você vai ler sobre Perpétua, sobre Felicidade, sobre Maura de Tabaída, no ano de 286, do século III, que quando Maura percebeu que seu marido, Timóteo, que era detentor de algumas obras do cristianismo, obras de Justino, obras de Clemente, dos primeiros pais da igreja, quando ela percebeu que o seu marido ele ia ser morto, ele foi capturado com esses livros, e se eu não me engano, o imperador ou o governador era Ariano. E quando o governador Ariano capturou Timóteo e que ia o matar, ela se ofereceu para morrer junto com ele. E a história diz que os dois foram crucificados juntos. E enquanto eles estavam sendo fixados na madeira, eles abraçados como marido e mulher, pregados ali na madeira, juntados na madeira, eles falavam um para o outro: daqui a pouquinho nossos corpos estarão novinhos ali do outro lado. Eulália, outra mulher, sobre o imperador Maximiano, morta cruelmente. Teodora de Alexandria, a Virgem de Alexandria, que ficou marcada na história por sua defesa ao evangelho e ao verdadeiro batismo apostólico. Você vai ler sobre Faina, Eufrásia, Matona, também na época do imperador Maximiano, Joana d'Arc e tantas outras mulheres que pararam-se e que hoje o mundo não dá valor. Para o mundo, o símbolo de uma mulher forte é aquela que tomou o lugar do homem, que roubou a posição do homem, segundo descritas na Bíblia Sagrada. Para o mundo, a mulher forte é aquela que é independente, é aquela que não necessita prestar reverência ao seu marido, é aquela que não precisa criar os seus filhos, é aquela que não tem compromisso com o lar, compromisso com a família, é aquela que não é a coluna de sua casa, como diz as Sagradas Escrituras. A mulher que é sábia, ela edifica sua própria casa, mas a tola a destrói com suas mãos. E embora o mundo possa magnificar estas mulheres, diante da Bíblia Sagrada elas são tolas, nécias. É uma loucura o que elas têm feito. Para o mundo, elas terem uma posição em empresas, em indústrias, uma posição na política, faz delas uma mulher forte. Mas se nós olharmos para o que Deus desenhou, escreveu na Bíblia Sagrada, a mulher forte é como aquela que ensina
os seus filhos no caminho que deve andar, é aquela que tem dentro de casa um altar e reúne ali os seus pequenos e fala a eles a santa palavra de nosso Deus, é aquela que é adjuntora de seu marido, que o apoia enquanto ele está pregando o evangelho, seja ele um evangelista, seja ele um apóstolo, seja ele um pastor, seja ele um ministro, é aquela que está interessada com as coisas de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a mulher forte da Bíblia. A mulher forte da Bíblia é como Zípora, que vendo o anjo do Senhor que iria matar o seu esposo Moisés pela negligência que ele estava realizando, então ela vai ali e cumpre o mandamento do Senhor e circuncida o próprio filho. Mulher forte é Rebeca, que guiou o seu pequeno até que ele alcançasse a primogenitura, até que ele alcançasse o essencial, a bênção de Deus, o que está tipificando toda a verdadeira mãe que guia o seu filho até o batismo do Espírito Santo. Mulher forte é como Joquebede, que não temendo a perseguição dos egípcios, não temendo a perseguição de Faraó, e vendo as notícias de tantas e tantas crianças assassinadas por ordem de Faraó no Egito, então ela blinda seu filho, ela constrói uma arca. Ela tinha lido a Bíblia, ela sabia que uma arca tinha sido construída para manter vivo e manter protegidos os filhos de Deus. Então ela vai ali e constrói uma pequena arca para Moisés, aonde os crocodilos não iriam chegar, aonde ele não seria encontrado. E Deus respeitou Joquebede por isso que ela fez. E a mulher forte hoje é aquela que, custe o que custar, está posicionada na palavra, está mantendo o lar limpo da televisão, limpo da Netflix, limpo, guiando suas filhas através da limpeza de vestes corretas, através da limpeza de caráter, através da aplicação do que a Escritura diz que deve ser uma verdadeira mulher de Deus. Hoje o mundo comemora o Dia Internacional da Mulher, mas eles não valorizam as verdadeiras mulheres que deveriam ser valorizadas. Como acabamos de ler, a Bíblia está dizendo, essa sim deveria ser louvada. Aquela que se para pela verdade, aquela que se posiciona pelo que é real, aquela que está representando o que Deus quer para esse dia. E eu louvo a Deus, porque o Senhor Jesus Cristo tem colocado na terra verdadeiras irmãs, batalhadoras, que têm se parado pelo lado da verdade. Quantas irmãs abandonadas por seus maridos incrédulos, castigadas por eles para não ir à igreja, para não ir à ceia, para não levar os filhos até o altar. Quantas irmãs longas distâncias de ônibus, de carro, sozinhas, mas para mostrar o seu apoio e suporte à palavra. Quantas irmãs que de tantas afrontas que sofreram, mas não cortam seus cabelos, mas mantêm-se vestido decente. Quantas moças na escola humilhadas, criticadas, quantas moças foram zombadas na escola, mas elas se param pela verdade, e não importa o que o mundo diga, elas continuam crendo nesse Deus maravilhoso que as tem colocado nesse tempo do fim. Por isso saiba, minha irmã, este é o Dia Internacional da Mulher para o mundo, e para o mundo as mulheres especiais são os sex symbols, a sexy queen, como disse o profeta. As rainhas do sexo para o mundo são as cantoras de funk, são as cantoras pop, são as cientistas, são as professoras, são aquelas que fizeram a revolução feminista no mundo. Elas são as heroínas do mundo, elas são o que o mundo comemora, que conseguiram os seus direitos. Eles são adoradores da era de Laodiceia, adoradores do direito das mulheres. Mas um verdadeiro filho de Deus, um verdadeiro cristão, vai louvar a Deus pelas verdadeiras mulheres de Deus que cederam os direitos do mundo para ficar ao lado da palavra. Graças a Deus, Deus enviou uma irmã Hope, Deus enviou uma irmã Meda, Deus enviou uma irmã Het Muse, que se pararam pela verdade. Graças a Deus, Deus enviou aquela mulher de cor intercedendo pelo filho, que naquela noite tinha orado e ela viu o irmão Branham vindo, e no outro dia, quando Deus fez aquele avião descer e parar, e guiou o seu profeta Elias até a casa daquela mulher para orar por seu filho, o irmão Branham disse, eu nunca conheci uma mulher como aquela, que tinha um ambiente, um lar como aquele. Nenhuma família fica de pé se não houver uma mulher forte por trás. Nenhuma família se para de pé junta se não houver um cristianismo encarnado na pele de uma mulher, de uma mãe, de uma esposa. Por isso, sinta-se especial, minha irmã.
Não porque hoje é o Dia Internacional da Mulher. Essa não é a questão. Apenas estamos usando essa ocasião para dizer que elas não são especiais. Vocês são especiais. Vocês, esposas, que têm parado ao lado de ministros, que têm parado ao lado de evangelistas, que têm parado ao lado de diáconos, que têm dado suporte aos seus esposos na obra do evangelho, são vocês que são especiais. Você, irmã, que às vezes perdeu tantas coisas por se parar ao lado da verdade, você é especial. Saiba que Deus não te deixou. E Deus tem visto tuas lágrimas, o teu esforço. Eu não quero tornar isso aqui algo emocional, não quero tornar isso algo coach, mas apenas quero te dizer a verdade e fazer o que a Bíblia diz. Essa sim tem que ser louvada. Essa sim tem que receber honra, dar honra a quem tem honra. A Bíblia diz, em Provérbios 12:4, a mulher exemplar é a coroa do marido. Deus criou a mulher com aquela tríplice, com aquela trindade, a feminilidade, a maternidade, a virgindade. Por isso Deus, através do plano de redenção, procura uma mulher, procura uma igreja. E essa não é a mulher batista, não é a mulher pentecostal, não é a mulher luterana, não é a mulher católica, não. Ela está fora de tudo isso. Ela tem sido zombada por suas primas. Ela é a mais mal vestida. Ela é a mais simples. Talvez ela é a mais fraca, como disse o irmão Brana, este corpo, a igreja, a noiva, é o corpo mais debilitado, mais enfermo que há na terra. Mas ela achou graça aos olhos de Deus. E é esta mulher, minha irmã, que você representa quando a sua fé está posta nessa mensagem do tempo do fim. Mães, quantas desta mensagem que seus filhos na madrugada estão na droga e elas estão de joelho clamando por eles? Quantos filhos não retornaram para a casa do pai sob a oração de suas mães? Quantos maridos não largaram os vícios pela intercessão de suas esposas? Vocês merecem honra. Vocês são especiais. Vocês significam algo. Ai, se o mundo soubesse quem são vocês. E eu sei que hoje as páginas de jornais do mundo inteiro, você vai ler isso no Globo, você vai ler isso no El País, no El Mundo, no New York Times, no Washington Post e tantos outros jornais do mundo. E eles pegam as mulheres mais nuas, mais depravadas, as Jezabéis, as Dalilas. Eles pegam as mulheres de Ló. Você vai para o meio evangélico, gospel, são as esposas depravadas de ministros, seminuas. E elas mais parecem homens do que mulheres. Isso é uma vergonha. Não à toa que a Bíblia diz que aquilo que o mundo chama bom, Deus chama de loucura. Isso é uma loucura. E eu sei que vocês, minhas irmãs, mães, esposas, filhas, moças, talvez para vocês, talvez para o mundo, vocês sejam uma loucura uma moça ainda estar virgem na escola, uma loucura uma mãe ser submissa ao seu marido e criar seus filhos na palavra. Isso pode ser loucura, mas para Deus isso é riqueza, isso é ouro. Isso é o que realmente deveria ser comemorado no dia de hoje. Deus te abençoe, minha irmã. Nunca saia da sua posição. E eu tenho certeza que tem um galardão te aguardando ali do outro lado. Há um rapto. E verdadeiras mulheres de Deus, não importa o quão imundo está o mundo, o quão a mulher tem se tornado lixo, o quanto ela tem baixado e chamado isso de direito igual, o quão pervertida esteja, Deus ainda tem suas testemunhas. Verdadeiras mulheres, verdadeiras irmãs, verdadeiras esposas, verdadeiras filhas, verdadeiras moças que têm se guardado e se mantido no posto do seu dever diante da palavra, não importando. Eu sei que hoje não tem as arenas, hoje não tem a perseguição da Inquisição, mas saiba que a luta de hoje, ela é mais escura, é mais trevas do que em qualquer outro tempo. Por isso Deus tem um galardão para toda aquela mulher exemplar que tem se parado ao lado da verdade, e é a ela que nós louvamos a Deus, e é a ela que nós damos honra, porque é o que a Bíblia nos ordena. Deus te abençoe, minha irmã.
esta é uma pequena palavra, não sei se uma homenagem, mas uma pequena palavra a qualquer irmã que porventura neste dia ou em algum momento vá ouvir esta ministração. Não comemoramos o dia 8 de março pelo direito da mulher conquistada, mas comemoramos esse dia pelas mulheres cristãs que Deus ainda tem nesta terra, a qual Ele pode se vestir e se manifestar através dela, através de essência, através de caráter. Deus te abençoe e abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo.